dia! Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo, mais uma manhã. Aqui pra mim são 5h38 já da manhã. Simbora, simbora. Mais um Morning Book, mais um Clube do Livro pra gente poder aprender mais, pra gente poder crescer, pra gente poder olhar para nós mesmos, trabalhar esse nosso autoconhecimento, ressignificar a nossa autoimagem, entender um pouco sobre os 3 pilares da nossa saúde: o físico, o emocional e o espiritual. Esperar esse Instagram chamar a galera. Nós estamos no 21º dia. 21º dia. E hoje a gente vai falar do capítulo Servindo ao Senhor e Ganhando Dinheiro. Uau, qual será o contexto que ele vai trazer para a gente sobre essa reflexão? E nós temos o capítulo 14 de hoje e mais o capítulo 15. A gente está terminando esse livro. Gente, nós já lemos 3 livros em 3 meses. Olha só que bacana. Nós já lemos 3 livros em 3 meses. Eu já estou pensando no próximo. Tá vendo como é bom a gente organizar o nosso dia e deixar o nosso dia mais produtivo mesmo, mais edificante. Bom dia, bom dia, bom dia. Oiê! Vocês que estão entrando, já vão apertando nesse coraçãozinho para movimentar, acordar a galera desse Instagram e avisar que a gente tá na área. Porque nós vamos começar. Nós vamos começar. Servindo ao Senhor e ganhando dinheiro. Esse é o capítulo de hoje. E o capítulo... Bom dia! E o capítulo de hoje começa com Mateus 6:24, dizendo assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Muito bem. Deus não se impressiona que você ganhe dinheiro. O que não quer é que sirva ao dinheiro. Há uma diferença aqui. Ou seja, você não deve render louvores ao dinheiro como se achasse que ser rico é a resposta para os problemas da sua vida. Certamente não é. A riqueza não substitui o amor, a família, nem a espiritualidade. O que Deus odeia é a ideia insensata de que adquirir coisas traz satisfação, e isso é uma mentira. Não traz satisfação. Bom dia, bom dia! Acabamos de começar o 14º capítulo, servindo ao Senhor e ganhando dinheiro. Simbora lá! No entanto, devemos admitir que a estabilidade financeira é proveitosa se estivermos bem firmes em outras áreas. Hoje a gente sabe que a gente tem aí de 12, vamos considerar 12 áreas da vida. Bom dia! Onde nós fazemos lá, né, a roda da vida. E a gente tem várias áreas onde a gente pode estar classificando se tá bom, se não tá tão bom assim. E uma acaba interferindo na outra, mas algumas têm momentos das nossas vidas que elas estão precisando de mais atenção. E a gente precisa dar essa atenção a que ela precisa. Devemos ser, porém, cuidadosos em adquirir bens sem adorá-los. Deus é ciumento, ele vai arruinar sua carreira se ela começar a tomar o lugar dele em sua vida. É uma metáfora, né, gente, do ciúme. Porque, na verdade, quem perde com tudo isso somos nós, não é o Senhor.
Ai da mulher que se ocupa de prioridade em sua mente e em sua vida. Uma vez que isso ocorra, ele prometeu muitas bênçãos para aquela que se sacrificar e contribuir para o reino. Não se trata apenas das bênçãos do céu. A promessa é de abençoá-la no agora. Você deve certificar-se de incluir Deus em seu planejamento financeiro, planejamento dos seus afazeres e em todas as outras áreas de negócio. Ele é a fonte, o seu trabalho é apenas o meio pelo qual você recebe a bênção dele. O Senhor irá multiplicar as suas bênçãos se souber que você não adora o que ele lhe dá, porque tudo vem dele. Há uma grande diferença assim nas nossas vidas quando a gente vive para ter algo ou quando a gente vive por algo. Há uma diferença porque nós temos que tomar esse cuidado em não colocar as coisas à frente de Deus. Porque se tudo é sobre Ele, é Ele que vai nos abençoando a partir daquilo. Na verdade, primeiro é a partir de quem nós somos. Então, quanto mais relacionamento nós temos com Ele, mais nós temos uma proximidade e mais nós vamos ver e entender as bênçãos que Ele tem nos dado. Só que muitas pessoas fazem o processo inverso, né? Ou fazem barganha. Ah, Deus, se você fizer isso, eu faço isso. Poxa, é um jogo tão baixo, sabe? Quando a gente olha para esse Deus, que nós falamos bastante disso ontem, quando a gente olha para esse Deus, que Ele quer um relacionamento conosco, a gente busca esse relacionamento e a gente percebe que nós somos honrados por isso. Entende? Então, na verdade, a gente vê o Senhor depositando sobre a nossa vida honra, dupla honra naquilo que vai acontecendo, nas novas realidades. Mas o fato de eu buscá-lo primeiro me traz uma consequência. Me traz uma consequência. E hoje eu vejo, se eu olhar para a minha vida, eu vejo escolhas que eu fiz no passado com relação à minha casa, que muitas mulheres me condenaram na época. Onde já se viu? Você vai largar o emprego que você tem? Onde já se viu? Esse onde já se viu é um peso. É um peso. Porque muitas pessoas não entendem quando você age pelo espírito, pelo princípio cristão. Não entende. Só que elas não veem que o abdicar de algumas coisas pela obediência ao reino de Deus futuramente vai te trazer consequências. Só que no meio do processo eu também me questionei. Eu falava, mas Deus, mas seguia, confiando. Hoje eu colho frutos daquela escolha. Então a gente tem que entender que os frutos, eles são colhidos. Sim, eles são colhidos no meu agora. Por quê? Porque o que eu já planto hoje, eu já colho. Mas eu colho lá na frente também. Por que, Daiane, que você está falando que a gente colhe no agora? Porque nós estamos sempre lançando boas sementes. Ou não. Ou melhor, nós estamos sempre lançando sementes. E aí cada ser humano, ele precisa fazer a reflexão se é uma semente boa ou não tão boa assim. Só que hoje eu colho um relacionamento com meu marido diferente. Hoje eu colho um relacionamento com as minhas filhas diferente. Hoje eu tenho resultados na minha vida diferentes. Por quê? Por conta de escolhas que eu fiz lá atrás. E hoje eu consigo, assim, ver claramente a honra de Deus sobre a minha vida. E sobre a vida de muitas outras pessoas que trazem um testemunho de vida pelas escolhas que elas fizeram. Então, aonde está o seu coração? Aqui é a chave. Aonde está o seu coração? Porque se o seu coração estiver só em riquezas materiais, de fato você vai ter dificuldade de entender o que de fato é prosperidade. O que é prosperidade? A prosperidade, ela não é uma riqueza só material. Ela inclui o material. A prosperidade é um avanço. A prosperidade é um crescimento. Essa é a prosperidade. Se a gente olhar para uma árvore quando ela cresce, é uma árvore que está sendo próspera. Uma árvore que está dando fruto é uma árvore próspera. E aquela que está seca? Ela parou de se desenvolver. Então, a
pobreza acabou a atingindo. Marcos 10, 29 e 30 diz assim: tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Quero, porém, adverti-la de que as bênçãos podem significar perseguições também. Não deixe de compreender isso. Ninguém ataca uma mulher pobre, por exemplo. Ela pode andar pelas ruas mais perigosas sem ser roubada. As bem-sucedidas é que são mais vulneráveis ao veneno e à animosidade. No entanto, não fuja do dinheiro só porque Deus diz que não adorá-lo e as pessoas não querem que você o tenha. Se Deus escolher abençoá-la, aceite a perseguição, minha irmã, e fique com o dinheiro. Fique com essa riqueza material. Ele vai ser útil em sua vida. Vai dar-lhe opção que a pobreza não pode dar. Vai capacitá-la a fazer coisas para o reino que os pobres só podem pedir em oração. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Eclesiastes 10, 19. A gente precisa ter esse entendimento. Se a gente busca ser uma mulher do reino, se a gente busca ser uma dama, nós precisamos entender para que o dinheiro está sendo usado na minha vida. Para que eu quero esse dinheiro? Qual é a minha relação com o dinheiro? Eu tenho bloqueio com relação ao dinheiro? Eu tenho uma crença que me limita? O meu pensamento é de escassez? Entende? A gente precisa ter essa sabedoria e buscar essa relação com o dinheiro. Agora, um alerta é claro. Ele não pode tomar o centro do nosso coração. É claro que o dinheiro nos dá liberdade financeira. Ele nos dá, sim, liberdade de tempo. Ele nos dá liberdade de acessos, talvez. Só que nós temos que ter essa sabedoria que essa liberdade não está vinculada nele. Mas ele nos dá isso. O nosso coração não pode entender que essa liberdade é algo que eu preciso preencher o coração, não. Eu preciso entender que Cristo, que por Cristo eu já sou livre. É isso que eu tenho que entender. E que se dentro da minha vida de crescimento e desenvolvimento o dinheiro vem para somar e me dar, entre aspas, essa liberdade financeira, algumas liberdades de escolha, eu preciso colocar o dinheiro no lugar certo, é só isso. Porque muitas pessoas, gente, que tem riquezas materiais, elas estão infelizes. Muitas pessoas que têm muitas condições de ter essa liberdade financeira e elas estão doentes. Porque, de fato, o dinheiro não compra o preenchimento do quê? Da sua alma. Ele é uma consequência. E você precisa administrá-lo de uma forma que faça sentido para aquilo que você vive. Se você vive para abençoar pessoas, se você vive para alavancar, abrir mais negócios, para potencializar emprego para mais pessoas, para juntar mais famílias, enfim, o que você quer fazer? Alguém disse que o dinheiro é a resposta para tudo. Ele a ajudará e lhe permitirá muitas coisas. O dinheiro pode ser uma bênção, mas não satisfaz todas as áreas. Tempere o seu impulso pelo dinheiro com a sua paixão pela presença de Deus e será finalmente uma mulher que tem tudo. A mulher excelente, apresenta em Provérbios 31, é aquela que se esforça para obter tudo o que precisa. Ela maximiza os seus potenciais, mas não adora as suas ambições. É difícil chegar a esse equilíbrio, mas se fizer isso, pode ser uma dama que recebe a admiração do esposo, o favor do Senhor e a confiança em si mesma.
A mulher citada nas escrituras em Provérbios 31 como virtuosa é uma mulher com talentos e recursos. O dinheiro, a gente precisa entender que ele é uma energia. Ele é uma energia. E uma energia de troca. Algumas pessoas dizem que o cristianismo reprime as mulheres. Não creio que seja verdade. Creio que alguns dos que pregam isso talvez sejam repressores. Mas este não é o ensino da Bíblia. Nas escrituras, a mulher virtuosa é uma mulher forte, de grande importância e relevância. Quando a Bíblia confere a posição ao homem, isso é feito em benefício da mulher, para que ela possa ser poupada das dificuldades, dos conflitos e das condições inclementes das quais a presença dele pode protegê-la. É uma criatura criativa, cheia de recursos e agressiva, embora continuando feminina. Procura a companhia do homem, mas não porque lhe falte capacidade para sobreviver sozinha. Uma das coisas que reforça na mulher essa força feminina de sobreviver sozinha e não depender do homem. Entenda algo aqui com amor, porque eu tô falando isso em amor. Eu ouvi muito que eu precisava me desenvolver e crescer na vida sem depender do homem. Só que isso bloqueou em mim a minha feminilidade em muitos aspectos. Criou em mim uma porta fechada com relação a algumas áreas da minha vida quando eu me casei. Só que a gente precisa entender que o fato de nós termos essa independência é que nós não vamos colocar toda uma expectativa no nosso parceiro, mas que nós temos sim condições de batalhar, de almejar, de liderar, de ter um papel social. Nós temos esse potencial enquanto mulheres, mas a gente não perde a nossa essência dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Mas deixa eu falar algo para você. Muitas vezes essa fala de que você não pode depender do homem, você acaba criando uma crença tão grande que você acaba tendo um distanciamento do seu marido e ao mesmo tempo um distanciamento do Senhor. Porque aí você não coloca a sua vida na dependência dele, você quer estar no controle de tudo e muitas vezes gera uma competição dentro do seu lar. Você já parou para pensar nisso? Já pararam para pensar? Ô, gente, aperta esse coraçãozinho aí, vamos chamar mais gente para estar aqui com a gente? Paga a garçonete aqui que tá servindo vocês. Aperta o dedo desse coração. Entende? Vocês entendem a relação? Quando a gente olha para essa mulher virtuosa, a mulher virtuosa, ela tem o dom de poder o quê? De ensinar as pessoas. Ela tem sim a sabedoria de dar espaço para o seu marido crescer, mas ao mesmo tempo ela sabe dar ordem, ela sabe ensinar. Vocês estão entendendo isso? A mulher, e outra coisa, deixa eu ver se ele vai falar aqui. Não sei se ele vai falar mais pra frente, mas muitas pessoas entendem que a mulher submissa é aquela mulher que vive de cabeça baixa, que vive com os ombros envergados. É aquela que não pode levantar a cabeça e se posicionar. Não é isso que a palavra traz para nós sobre submissão. A submissão é uma questão de hierarquia. É uma questão de diálogo. É uma questão de saber os seus papéis. É de empoderar o respeito e a honra para com o seu marido. Essa é a submissão. Não é aquela onde você tem que ficar calada, ouvindo tudo, sem se posicionar. Não é isso. Então, assim, quanta bênção poder escolher o companheiro com base no caráter dele e não nas suas finanças. Olha só, quando isso tinha que estar muito forte no coração das jovens e na mentalidade das meninas. Você escolhe o seu parceiro com qual critério? Você tem olhado para o caráter dele? Você tem olhado para o propósito, para o sentido que ele dá à vida dele? Ou você tem olhado o carro, a roupa e a conta bancária?
Gente, de verdade, se eu fosse ter olhado isso no meu marido, eu tava lascada. Porque como o Marcelo mesmo brinca, né? Poxa vida, eu não tinha... A única coisa que eu tinha era uma bicicleta e ainda roubaram quando eu conheci a Dai. Entendeu? Meu Deus do céu, se eu for olhar pra minha realidade há... Quanto tempo que eu tô com o Marcelo? Vai fazer 15, 14, 20 anos, gente, que nós estamos juntos. E é verdade, se a gente for contar um pouco da nossa história pra vocês, vocês vão rir. É muito engraçada. E olha que tem hora que é meio sofrida, hein? Mas assim, se eu fosse olhar para aquilo que o Marcelo tinha exteriormente, eu falo pra ele, eu não sei porque que eu casei com você. Mas esses dias foi aniversário dele, né? E eu falei assim, eu até escrevi um texto no Instagram e li pra ele antes de postar, né? Porque eu falei assim, isso aqui é uma realidade na minha vida. Isso daqui não é pra eu me aparecer nas redes sociais. E aí eu falei pra ele que o que mais me encantou foi o cavalheirismo dele e o coração. Isso me encantou nele. E muitas vezes eu me falava assim, nossa, será que tá fazendo sentido? Será que é isso mesmo, Deus? E me perguntava, me questionava com Deus. E foi engraçado porque o Senhor veio honrando tanto a nossa vida e a gente foi conseguindo conquistar tantas coisas juntos. E tem sido bênção o relacionamento. Claro que teve muitos perrengues que eu não vou entrar aqui nessa parte. Talvez num outro momento. Mas teve muitos perrengues. Mas o que eu quero dizer para vocês, nós precisamos começar a olhar mais o coração das pessoas. Toda pessoa tem uma história. E a gente volta, a gente vai voltar na questão do quê? Do julgamento. A gente tem que cuidar com o julgamento com relação à aparência das pessoas. Muitas vezes ela tá numa fase que ela tá capengando mesmo. Mas já aconteceu de você olhar para uma pessoa e você olha e fala, putz, está destruída. Mas daí há alguns anos você vê a reviravolta que a pessoa deu na vida dela, na mentalidade dela, na espiritualidade dela, você fala, é outra pessoa. E é assim que funciona, a gente não pode apontar o dedo, gente, porque as pessoas, elas mudam sim, elas mudam. E isso é lindo. Vamos voltar aqui pro nosso texto. Quando uma mulher escolhe um marido só pelo fato dele ser um provedor, talvez escolha alguém financeiramente equilibrado, mas pobre no ponto de vista espiritual. A mulher virtuosa procura um parceiro que tenha sucesso, mas que não se intimide com o sucesso dela. Por quê? Porque ele se alegra com o avanço da mulher. A mulher virtuosa de Provérbios 31 ensina duas coisas. Primeiro, ela encoraja as irmãs a maximizar as suas oportunidades para que não se casem por necessidade financeira. Essa lição é significativa porque o homem bem-sucedido sente atração por mulheres de valor e não de peso. As mulheres de peso são aquelas que acrescentam pouco e exigem muito. Nossa, eu já fui tão exigente. Eu já fui muito exigente. Muito exigente. Muito. Por isso que às vezes eu olho pro Marcelo e falo assim, eu era muito exigente. Como que eu casei com você? A gente se faz esse questionamento. Mas o que me atraía, gente, era o coração. Era a integridade. Era o caráter. Eram os gestos de cavalheirismo. Isso me atraiu muito mais. E a gente precisa... Olha meu marido chegando aqui. Bom dia, gente. Vou parar de falar dele, gente. Tô falando dele até agora. Só elogiando. E o pior é que é elogiando mesmo. Mas, simbora aqui, vai, volta. As mulheres de peso são aquelas que acrescentam pouco e exigem muito. São mulheres que esperam que Deus envie alguém para livrá-las de suas dívidas e assumem o peso da sua opressão. A Lili tá te falando bom dia. Bom dia, Pro. Bom dia. Imite a mulher virtuosa e cuide de suas finanças. Cuide de suas contas para não se tornar uma carga. A mulher virtuosa não quer ser uma carga, ela não quer ser peso. Mesmo que as circunstâncias tenham sido adversas para ela, não pretende entrar num arranjo conjugal beneficente. Siga o exemplo dessa mulher e cuide do que é seu.
A segunda coisa que a mulher virtuosa ensina é que a mulher economicamente estabelecida deve ter a sabedoria de escolher um parceiro que tenha tanto sucesso quanto ela em alguma área. Não precisa ser a mesma área, mas ele deve ter direito à fama. A mulher virtuosa é aquela que libera o marido para prosperar, gente. A mulher virtuosa, ela impulsiona o marido para prosperar e não detona ele toda hora. Tem mulheres que só detonam os seus parceiros, tem mulheres que falam mal em rodas de mulheres do marido. Que é isso? Para com isso. Para com isso. Sabe? Não dá pra gente fazer isso, não. Isso não é uma virtude. Ela tem suas realizações e ele tem as dele. É claro que não possuem autoestima suficiente para suportar uma dama bem-sucedida. O homem precisa estar seguro de si mesmo. Se ele for grande, mas não reconhecer sua própria grandeza, em breve não reconhecerá a da esposa. Tem de ser um homem seguro sem ser arrogante. Muitas mulheres estão sofrendo hoje por estarem sufocadas em relacionamentos com homens que não apreciam as habilidades dela. As habilidades femininas de alcançar o sucesso. Entende que não tem a ver com o sexo masculino e feminino? Entende que tem a ver com uma mentalidade, com uma crença. Vocês estão entendendo isso? É aquilo que o homem pensa, assim ele é. A Bíblia fala isso. Assim como uma mulher pensa, assim ela é também. Se você tem uma mentalidade pobre, se você tem uma mentalidade, eu acho que é pobre mesmo, escassa, você não vai avançar e muito menos vai querer que o seu cônjuge avança. Agora, se você entender que essa é a família, que a família dá espaço para os dois prosperarem e que a gente não perde cada um a sua essência e cada um a sua responsabilidade dentro de casa e o seu papel, todo mundo alavanca junto. O homem fica frequentemente intimidado, seja porque ela insiste em jogar suas relações no rosto dele ou, na maioria das vezes, por ser inseguro. Gente, não há nada que nós fazemos do lado de fora que preenche aquilo que precisa ser preenchido do lado de dentro. Não há nada. Não há nada. Escolha com cuidado o seu parceiro para que ele comemore o seu sucesso e não a reprima. Provérbios 31, 23 diz: seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Se você ainda não é casado, examine bem aquele com quem planeja unir-se, em especial a achar que vai inevitavelmente alcançar uma posição de sucesso e realização. Tenha certeza de que está com um homem que não só compreenderá o seu desejo de subir na vida, como também se orgulhe disso. Se você já for a rainha da empresa que administra, fará bem deixar o emprego e seu comportamento superior no trabalho. Poucos homens se sentirão à vontade se você dominar em casa. Todavia, é difícil para uma mulher habituada a cuidar de tudo saber onde os limites terminam. A mulher sábia é a mulher que sabe os seus limites também. A mulher sábia, ela sabe o passo que ela precisa dar para que ela não invada, o espaço do outro. A mulher virtuosa pode conseguir tudo. Ela é uma força em si mesma, forte o bastante para sobreviver sozinha, mas prefere não fazer isto. Quantas mulheres já chegaram para mim falando que queriam se divorciar? Ah, porque não aguento meu casamento. Ah, porque isso. Ah, porque meu marido. Ah, tarará. E começaram. Eu só fazia uma pergunta assim, ó. Lista todos os pontos positivos que você tem com seu marido. E lista os pontos negativos que você tem. Lista os pontos positivos que você vai ter com ele longe de você. E lista os negativos que você vai ter longe de você. Aí você vai querer fazer o quê? Viver sozinha ou arrumar um outro homem? Gente, nós não fomos feitos para ficar só. Mas a falta de sabedoria emocional dá muita treta no relacionamento. E dá mesmo.
E a gente fica acumulando ferida em cima de ferida e a gente não para conversar com o nosso cônjuge, a gente não para resolver as tretas, a gente não para fazer uma DR coerente. Aí eu quero me divorciar. Não faça isso. Eu sei que tem uns casos muito pontuais que eu não vou entrar em discussão aqui, não vou falar agora porque não cabe agora no nosso contexto. Mas, se você tem uma escolha, procure se desenvolver. Procure se desenvolver. Eu louvo a Deus porque enquanto o Marcelo buscava vários cursos na área da saúde, que ele se desenvolvia profissionalmente, esses cursos beneficiavam como pessoa também. E ele trazia essa realidade para dentro de casa e eu começava a ficar de bituca. Até que um dia eu também comecei a alavancar na área desse crescimento. Então a gente foi crescendo junto. Incentive o seu marido, incentive o seu parceiro. Sabe, busquem fazer coisas juntos. Primeira coisa que a pessoa fala quando tá em treta pra mim, eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que a igreja, ela não vai resolver todos os problemas, mas busque uma orientação espiritual. Muitas pessoas estão em treta no casamento, mas elas nem casaram de verdade diante de Deus. Cadê a base espiritual que fortalece o matrimônio? Hoje, gente, tem algumas coisas que a gente precisa voltar, sabe assim, a cumprir a cartilha da vida? Vocês estão entendendo? Deus lhe mostrou como administrar sua vida. Mostrou-lhe como escolher um parceiro que não se intimide e que possa participar da sua vida sentindo-se desejado e não apenas necessário. Você quer ser uma mulher virtuosa? É difícil, mas creia-me, vale a pena. Parece haver um mito de pobreza apegado ao cristianismo. Muitas pessoas cristãs e não cristãs consideram o acúmulo de riqueza um comportamento anticristão. Para! Quanto mais prosperidade você tiver, mais próspero você vai entender que você já é. Não, é o contrário. Quanto mais próspero você entender que você já é, mais prosperidade nas outras áreas da sua vida você vai ter. Há um bloqueio. O ser humano, ele tem eu vou falar a palavra na lata aqui, a inveja das pessoas que prosperam em todas as áreas da vida. Sabe? Ninguém pode chegar contando pra gente ou pra você, pra mim não, que eu já me curei disso, graças a Deus. Falar que ou teve conseguiu um carro novo, um carro caro pra caramba, um carro bonito, comprou um apartamento, fez uma viagem, nossa, para aquele lugar dos sonhos, que talvez era o lugar que você queria ir, você fala, que legal. Que legal não, vibra com essa pessoa, sabe? Traga alegria, gratidão em ver o outro prosperar, e mentaliza, acessa, busca também. Sabe, tem essa ambição sadia de você também querer algo diferente, algo melhor. Se alegre com a alegria do outro. Que dificuldade que o ser humano tem. E aí vem aquela crença de que se ele está prosperando é porque ele está roubando. Se a pessoa está prosperando é porque ela está fazendo alguma coisa de trambique. Meu Deus, que mentalidade é essa? Se ela está fazendo, o problema é dela. Eu não vou olhar com esses olhos. Eu vou me alegrar, entender que o Senhor faz grandes coisas na vida de tantas pessoas. Ah, Daiane, mas ela não cumpre princípios e ela está próspera. Whatever para ela, gente. O seu papel é se alegrar. O seu papel é cultivar isso no seu coração. É no seu coração que você tem que cultivar essa alegria em ver as pessoas se dando bem na vida. Porque isso destrava bloqueios em você. E às vezes você que estava meio amarrado, consegue dar passos adiante. Se alegra. Já teve momentos na vida que eu, meio que entortar o nariz para algumas coisas. Eu falava, não, Deus. Não, glória a Deus pela vida daquela pessoa, o que está acontecendo na vida daquela pessoa, glória a Deus. Ah, mas fui eu que ajudei, eu que ativei, amém. Ah, eu não estou do mesmo nível, amém. Continue avançando, porque você crê num Deus que tem planos perfeitos a seu respeito,
que a vontade dele a seu respeito é sempre boa e agradável, calma. Espera no Senhor, que uma hora vai acontecer para você. Mas para o outro, aprove aquele momento. A mulher virtuosa era muito rica e bem-sucedida. A Bíblia aplaude, mas não apenas pelas suas riquezas. Seu extremo equilíbrio é a sua maior qualidade. Olha que lindo isso. O equilíbrio da mulher virtuosa é a sua maior qualidade. O seu equilíbrio faz dela um modelo ideal para uma mulher moderna. Era espiritual, mas mesmo assim tinha sucesso. Era maternal e, no entanto, orientada para uma carreira. Era independente, mas construía relacionamentos. Deixa eu falar algo para vocês. Na minha realidade, na minha vida, eu aprendi a batalhar. Então, às vezes eu conversava com o Marcelo assim, ó, uma das coisas que você não vai ver em mim é ter preguiça para fazer as coisas. E de regaçar as mãos e fazer. Porque eu vi no trabalho uma virtude. Mas teve momentos que eu precisei entender que o meu trabalho precisaria ficar em segundo plano no âmbito da minha hierarquia. Por uma fase. E quando eu acho que aonde eu mais caí foi entender que o meu trabalho, ele estava muito mais ligado à minha identidade do que o meu próprio eu. E foi aí que eu me perdi alguns anos atrás. Quando eu fiz uma escolha firmada no espírito, que foi muito pontual. Só que as consequências das nossas escolhas, elas vêm. E se a gente não está firmada em quem realmente nós somos, a gente acaba se perdendo. Isso a gente precisa ter muita clareza na nossa mente, no nosso coração. Quem nós realmente somos. Qual é a nossa verdadeira natureza. Mas foi um propósito de crescimento. Hoje eu entendo que foi um propósito de crescimento de Deus na minha vida. Agora, quando ela é maternal e, no entanto, orientada para uma carreira, era independente, mas construía relacionamento, este é o sucesso daquelas cuja vida é cristocêntrica, que tem o centro, que tem Cristo no centro da sua vida. Quando você busca o Senhor em primeiro lugar e faz dele a principal prioridade para a sua vida, é bem-sucedida em tudo. Ele deve ser o alvo que você se esforça para alcançar. Se fizer isso, ele dará plenitude e inteireza à sua vida, de um modo totalmente diferente daquilo que poderia fazer separar-se dele. Você não deseja o tipo de sucesso que destrói o seu lar. Isso a estressa e a leva a angustiosas obsessões. Você quer que suas bênçãos venham do relacionamento com o Senhor. Este é o tipo de riqueza que não a deixa viciada em uma carreira e não afasta as pessoas com quem pode compartilhá-la. Essa é uma grande sabedoria da mulher. Essa é a grande e verdadeira sabedoria da mulher. O verdadeiro sucesso do tipo que completa a sua vida e faz de você uma pessoa melhor sobre todos os aspectos só pode vir de quem? De Deus. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Provérbio 10, 22. Saiba que esta é mais do que uma simples declaração sugerindo que você deve ser próspera. É uma mensagem sugerindo que a verdadeira prosperidade é a bênção equilibrada de Deus em todas as áreas da sua vida. Uau! Gente, isso é uma questão de mentalidade, viu? O seu entendimento sobre o que é prosperidade tem muito a ver com a sua mentalidade. Ele se compraz em suprir todas as suas necessidades, não se importa que tenham coisas, só não quer que as coisas materiais possuam você. Deus é um Deus que ele quer que a gente tenha uma abundância em todos os sentidos.
em coisas e não coisas. Só que o que ocupa o centro do nosso coração é a grande relação que você tem que ter com relação a Deus. A mulher cristã vem lutando há anos com falsas mensagens que ensinam que o seu lugar é em casa. Mas isso não é bíblico. Você é bem-vinda no lar. Se sentir que foi chamada para ser uma deusa doméstica. Mas se a sua inclinação for causar impacto na sua comunidade e sociedade trabalhando, Deus estará com você em sua ambição. O contrato apenas estipula que Deus deve ter o primeiro lugar na sua vida. Quer ser o primeiro acima de seu negócio, de seu companheiro, de tudo mais a que você aspira obter. A gente tem que tirar esse peso de que se a mulher está no mercado de trabalho, se a mulher está prosperando financeiramente, ou se está tendo sucesso na área profissional, Deus não quer isso para a vida da mulher. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver que, se você ocupa todo o centro do seu coração nisso, você esquece a maternidade, o matrimônio e você mesma. E Deus. É essa a sutileza e a perspicácia que a mulher precisa ter. Essa é a sabedoria, esse é o equilíbrio. A mulher pode ser financeiramente bem-sucedida e continuar uma boa cristã desde que o Senhor seja a prioridade da sua vida. De fato, o princípio do dízimo é simplesmente a pessoa recusando-se a excluir o seu sucesso e a sua adoração ao dinheiro. Quando alguém reconhece o sucesso como a fonte, leva então o dízimo ao Senhor como uma forma de honrá-lo acima dos bens tangíveis recebidos. É o seu modo de dizer: Senhor, primeiro lugar em minha vida é seu. A dama que almeja equilíbrio é inteligente demais para buscar riquezas. Ela sabe que a busca de coisas materiais não traz satisfação. Mas só o fato de não fazer dela a meta da sua vida não significa que não saiba maximizar as suas bênçãos. Gente, está fazendo sentido para vocês aí? Anota aqui para mim o que mais tem feito sentido. Qual foi a chave que está virando aí na vida de vocês hoje, nesta manhã? Escreve aí enquanto eu vou continuando aqui. Essas bênçãos são benefícios adicionais por ter colocado Deus em primeiro lugar. É isso mesmo. As coisas a que Mateus 6,33 se refere são benefícios adicionais. Quando a mulher faz... Me perdi. Aqui. Quando a mulher faz do Senhor o objeto da sua busca, ela tem condições de receber todos os benefícios relativos à prioridade dada a ele. Essa verdade é ilustrada na história do rei Salomão em 1 Reis. Salomão proveu que seus motivos eram puros quando pediu sabedoria a Deus. Deus disse então que iria acrescentar riqueza à sabedoria, porque as prioridades de Salomão estavam de acordo com o seu propósito. Essas palavras, 1 Reis 3, 10, 13 diz assim: essas palavras agradam ao Senhor, pois por haver Salomão pediu tal coisa, disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-lhe coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias. Caracas, gente. Eu também quero entendimento, discernimento, sabedoria. Porque tudo que é material vai fluir. Porque a gente vai se desenvolver, acima de tudo, sendo prósperos. Aí as coisas materiais, elas vêm. Confirmações das escolhas da nossa vida. Ter confiança em Deus por momento que estou. Até meu marido estava te ouvindo hoje. Ah, que legal! É importante esse alinhamento. A mulher sábia, ela não busca o progresso nos homens ou em Deus. Ela sabe que a sua prosperidade não depende de casar-se com o homem certo.
nem precisa passar a vida perseguindo a riqueza. Ela só busca a presença. Gente, o que eu tenho orado todos os dias é falar assim: Deus, eu quero a sua presença. Eu não quero sair da sua presença. Lembra nas lives anteriores, onde eu contextualizei um pouquinho sobre o Éden, do relacionamento que Deus quer conosco? Que Deus no Éden, ele descia porque ele queria a presença ali com o homem. Gente, isso é lindo demais. Então eu falo: Deus, eu não quero sair da tua presença. Quando a mulher sábia procura o marido, ela escolhe com base no caráter dele e não na sua carteira. Ela quer um homem suficientemente seguro para sentir-se confortável com o seu sucesso. Mas de maneira alguma precisa dele para realizar os seus sonhos financeiros. Por quê? Porque se ela o ajuda... Gente, na verdade, essa questão ela tem que ser muito bem alinhada com o casal. Não tem problema também a mulher não trabalhar. Isso precisa estar alinhado entre o homem e a mulher dentro de casa. Não tem problema. Não tem problema a mulher estar fora no mercado de trabalho. Não tem problema, porque o papel do homem é a provisão. É o sustento da casa. Só que muitas mulheres usam disso para ser o quê? Opressoras na vida do marido. Para ser julgadora. É você mesmo que tem que fazer. Eu não vou fazer. Nossa, que espírito é esse? Que espírito é esse? Espírito de porco. Não tem essa fala que faz espírito de porco? Só pode. Entende? Porque daí você não nem potencializa as virtudes do seu marido. Deixa eu ver. Eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui, porque daí amanhã a gente termina esse capítulo, porque vai falar assim, ó, Eva, a mãe da criação. E eu não li ainda não, mas eu tenho certeza que vai falar da criatividade da Eva, da relação da cura dos traumas. Vai ser top amanhã, gente. E aí, gente, conta pra mim. O que você vai começar a fazer hoje que você entendeu, já mudando aqui, ó, já mudando aqui os seus pensamentos? O que você já vai começar a ter um olhar diferente? O que você vai começar a trazer para sua casa, para sua realidade, para o seu casamento? O que você vai avançar em termos de abundância e prosperidade na sua vida? Essa reflexãozinha aí que você tem que fazer. O quê? Porque nós precisamos começar a colocar em prática, para que na prática a gente crie novas informações, novas associações, ganhamos novas experiências, para que o nosso cérebro possa entender que é possível ressignificar muitas coisas. Fechou? Fechou, gente? Fechou explodir o nosso cérebro nesse dia lindo? Que acima de tudo Deus possa te dar essa sabedoria. Em Tiago fala, se você quer sabedoria, peça. Mas a gente precisa pedir sabedoria e agir. E buscá-la também, sabe? É no movimento que Deus vai liberando as porções exatas daquilo que nós precisamos. Não é parado, derrama, Deus, derrama. Não é. Por favor. Tá? Então, ó, simbora fazer esse dia maravilhoso. Simbora. Um beijo grande no coração de vocês. E a gente se vê amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Fechou? Um beijo grande, gente. Até amanhã, hein? Tchau, tchau.